Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que é que a chuva cai? Mamãe, por que é que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez Marcelo cismou com o nome das coisas. Mãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram martelo? Porque martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. E por que é que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia se chamar Marcelo e eu me chamar Marmelo. No dia seguinte, lá vinha o Marcelo outra vez. Papai, por que a mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. Ah, papai, então por que esse tal de latim não botou o nome da mesa de cadeira, da cadeira o nome de parede e da parede o nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Um dia, Marcelo estava jogando futebol com seu pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou um nome muito estranho nas coisas. Por exemplo, por que bola se chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Essa não, mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando, pois é, tá tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo, porque bola não é mulher do bolo. E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter um nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia se chamar sentador, não cadeira, que isso não quer dizer nada. Travesseiro, devia se chamar cabeceiro, lógico. Também agora, só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? É mexedorzinho de café. Ah, colherinha você quer dizer. Papai, me dá suco de vaca? Que é isso, menino? Suco de vaca? Ora, o que está no suco da vaqueira? Isso é leite. Marcelo, quem é que entende este menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome e todo mundo tem que se chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Deixe de dizer bobagens, menino, que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse o nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vá brincar, filho, tem muito mais o que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes e resolveu continuar a falar a sua moda. Chegava em casa e dizia bom salário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que eu vi hoje na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira, depois o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada, conversou com o pai. Sabe, João, estou muito preocupada com Marcelo, com essa mania de inventar nome para as coisas. Tem nada, Laura. Isso é só uma fase. Que eu posso? Mas estava custando a passar. Quando vinha visitas era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo bom salário, bom lunário, que era como ele chamava o dia e a noite. E seus pais morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo,
tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de latido. E que aconteceu que a casinha do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade. E foi aquele desastre. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo. O que, menina? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, embrasou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrasou tudo, papai. Está uma branqueira danada. Seu João percebia a sua aflição do filho, mas não entendia nada. Quando seu João chegou a entender o que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada, era um montão de brasas. O Godofredo ganhia baixinho. E Marcelo desapontadíssimo, e disse para o pai: gente grande não entende de nada mesmo. A mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo e o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou: não fique triste, meu filho. A gente faz outra moradeira nova pro Latildo. E a mãe do Marcelo disse: é sim, toda branquinha com a entradeira na frente e um cobridor bem vermelhinho. E agora, naquela família, todo mundo se entendia muito bem. O pai e a mãe de Marcelo ainda não tinham aprendido a falar como ele, mas faziam força para entendê-lo. E não se importavam mais com o que as visitas pensavam. A Ruth Rocha nasceu no dia 2 de março de 1931, na cidade de São Paulo. E desde pequena já ouvia sua família contar histórias. E sua mãe lhe contava as histórias da família ao pé de seu ouvido. Quando maior, o seu avô lhe contava de uma forma oralmente adaptada as histórias feitas pelos irmãos Grimm e outros grandes escritores, mas foi com a leitura de Monteiro Lobato que sua visão literária se abriu totalmente. Enquanto cursava a Faculdade de Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, conheceu Eduardo Rocha, de quem aderiu o sobrenome ao casar-se. Tiveram uma filha chamada Mariana, que foi uma das grandes inspirações para as primeiras obras da Ruth Rocha. Entre os anos de 1957 e 1972, trabalhou como orientadora do Colégio Rio Branco, começando também a escrever para a revista Cláudia sobre assuntos educacionais. Sua amiga Sônia Robato, que dirigia a revista Recreio, desafiou Ruth a escrever uma história infantil, a qual foi inspirada nas inquietações de sua filha. Sônia a publicou na revista. Anos depois, a história foi publicada em livro. Minha filha não gostava dessas histórias convencionais de gata borralheira e chapeuzinho vermelho. Em um dia me perguntou por que preto era pobre. Fiquei besta com aquele questionamento e disse para mim mesma: vou ter que começar a falar sobre preconceito com ela.
Aí inventei essa coisa de borboleta, sendo cada uma de uma cor. Era como Romeu e Julieta. Contou a história a autora, que não se sentia bem em escrever para adultos. Começou a trabalhar como editora no ano de 1973 e posteriormente como coordenadora de publicações em fatos juvenis da editora Abril. Publicou seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, em 1976. Este trazia diversas imagens com finalidade de mostrar às crianças que ler poderia ser extremamente divertido. Seu segundo livro, Marmelo Martelo, foi traduzido para diversos idiomas. Em 1988, escreveu, em parceria com Otávio Roth, a Declaração Universal dos Direitos Humanos para a Criança, que foi lançado na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, com obras que proporcionam reflexão, com assuntos também de cunho social. Foi eleita para a Academia Paulista de Letras e condecorada em 1988 com a Comenda da Ordem do Ministério da Cultura. Além disso, diversos prêmios, dentre eles o da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, por 8 vezes o Prêmio Jabuti e o da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Mais de 50 anos de envolvimento literário e publicou mais de 200 títulos. Suas obras já foram traduzidas para 25 idiomas. Além de suas atividades como escritor, dedica-se também à tradução de diversos livros infantos juvenis e auxilia na elaboração de livros didáticos. Diversas bibliotecas adotaram o seu nome, homenageando a autora no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Sou a professora Catiana, da turma do 3º ano, e vocês ouviram a releitura da história do Marcelo, Marmelo, Martelo, onde os alunos recontaram essa obra da Ruth Rocha. Agora vocês irão ouvir a opinião dos alunos sobre essa obra maravilhosa que foi trabalhada no decorrer do ano de 2021. Se você fosse o Marcelo, como seria? Eu teria inventado muito mais palavras. Certo. E se você fosse os pais do Marcelo, como você reagiria? Se eu fosse os pais de Marcelo, quando ele fosse falar uma palavra inventada, eu ia dar um tapão nele e ter falado, fala direito, menino. E se você fosse a autora Ruth Rocha, como você escreveria essa história? Eu escreveria todo mundo almoçando, aí ele ia perguntar, papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, porque o cachorro tem 4 pernas. Olá, meu nome é Arthur Henrique. Eu estudo na escola Max College. Se você fosse Marcelo, como seria? Eu teria parado de falar aquelas palavras
estranhas depois que a casa do cachorro tivesse pegado fogo. Se você fosse os pais do Marcelo, como reagiria? Eu iria colocar ele de castigo para ele parar de falar essas palavras, que senão ninguém se entende. Se você fosse a autora Ruth Rocha, como você escreveria essa história? Eu escreveria que o Marcelo, em vez de perguntar, ia exclamar as coisas, sugerir sugestões. Meu nome é Arthur Miguel e eu sou do 3º ano. Se eu fosse o Marcelo, eu tentaria falar de uma forma que as pessoas compreendessem com o que eu estava falando para as pessoas entenderem. E se eu fosse o pai do Marcelo, eu corrigiria ele até ele falar de uma forma que as pessoas entendessem. E se eu fosse a autora Ruth Rocha, eu, no final da história, ia fazer que o Marcelo aprendesse a falar de uma forma que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. Se você fosse o Marcelo, como seria? Bom, eu seria que nem ele, só mudaria as palavras. Por exemplo, de travesseiro, de dormidor. Se você fosse os pais do Marcelo, como reagiria? Eu acharia muito estranho, porque eu ia achar que ele tinha problema na comunicação. Se você fosse a autora Ruth Rocha, como você escreveria essa história? Bom, eu escreveria o nome de Marcelo e suas palavras diferentes. Por exemplo, colher, ele iria chamar de comedor. Se você fosse os pais de Marcelo, como agiria? Agiria do mesmo jeito, porque dar as coisas, os nomes errados para as coisas é errado. Ah, tá. Muito bem. Se você fosse a autora Ruth Rocha, como você escreveria essa história? Escreveria que o Marcelo dava os nomes certos para as coisas. Se você fosse Marcelo, como seria? Eu seria inteligente, criativo e esperto. Se você fosse os pais do Marcelo, como reagiria? Eu apoiava, ajudaria e tentava entender os seus pensamentos. Se você fosse a autora Ruth Rocha, como você escreveria essa história? Eu escreveria a história diferente, divertida e sem perguntas difíceis. Se você fosse Marcelo, como você seria? Eu seria um menino que não sabe de direito o nome das coisas e começa a inventar. Aí eu ia dar uma explicaçãozinha, sabe? Se você fosse os pais de Marcelo, como você reagiria? Bem, reagiria bem estranhamente. Começa a inventar e não entender nada. Tem que reagir estranho mesmo. Só se estiver ouvindo as palavras que ele está inventando, os nomes. No fim, como eu acaba entendendo tudo, quase tudo, eu ia reagir bem. Muito bem. Se você fosse a autora Ruth Rocha, como você escreveria essa história? Eu escreveria essa história, primeiro começando, eu ia falar assim, um menino que gosta de apertar as coisas para os pais e inventar o nome das coisas. Depois, quando ele começa a inventar, eu ia colocar outras coisas, como guarda-roupa, guardador. Deixa eu ver outro. Vai pro meio. Quando fosse lá pro cachorro, eu ia colocar um periquito. Aí ia fazer uma casinha de madeira pro periquito e alguém ia jogar um trem lá e ele ia
e a casinha ia queimar. Aí o menino ia correndo falar lá pros pais que a casinha tinha queimado. Que já tinha queimado. E o passarinho tentando falar, né? Só não consegue falar, só piada. Aí quando finalmente eles fossem entender, já ia ser muito tarde mesmo. Aí ia ter que fazer outra casinha pra eles entenderem. Meu nome é João Pedro. Eu sou da 3ª série, professora Catiana. Se eu fosse Marcelo, Marcelo é uma criança muito criativa. Eu não saberia criar esses nomes, porque ele criou nome pra tudo. Cadeira, mesa, travesseiro, tudo. Até colher. Se eu fosse os pais de Marcelo, eu reagiria assustado, porque ele tem nome pra tudo, tudo. Aí meu filho vai e chega falando que quer me passar o mexedor, eu ficaria assustado. Que no texto da Ruth Rocha tem seu mexedor, o que é isso? Suco de vaca também tem. E se eu fosse a autora Ruth Rocha, eu não mudaria essa história, que eu achei bem legal dando esses nomes. Foi bem criativa ela. Foi isso. Se eu fosse Marcelo, eu ia ensinar as crianças as minhas formas de falar e também ia ser um menino carinhoso e amoroso. Se eu fosse o pai de Marcelo, no começo eu ia ficar meio confuso, mas depois eu ia entender um pouco da parte dele. Se eu fosse a autora Ruth Rocha, eu ia escrever mais livros para que as crianças tenham mais opções de ler e aprender. Eu sou aluna do Max Colégio Jordana e eu vou fazer a apresentação do Marcelo, Marmelo, Martelo. Se eu fosse o Marcelo, eu ia também fazer assim, os nomes, inventar esses nomes, porque às vezes não dou conta de falar uns nomes, então pra mim é melhor inventar esses nomes. E se eu fosse os pais de Marcelo reagindo, eu ia reagir assustada. Por quê? Então, porque, do nada alguém, fala de um jeito estranho, aí não sabe como que é falar, né? Mas se eu fosse a autora Ruth Rocha, eu não mudaria a história. É muito boa a história. Na primeira vez que eu li a história naquele papel, eu gostei da história. Ficou bem legal, bem simples, mas bem legal. Oi, eu sou aluna do 3º ano, meu nome é Júlia, o nome da minha professora é Catiana, eu estudo na escola Max College. Bom, se eu seria Marcelo, seria muito divertido, muito feliz, muito alegre, muito extrovertido. Se eu fosse os pais de Marcelo, eu reagiria assustada, mas feliz, né? Porque para ter um menino desse, precisa ser bastante esperto para criar outras novas palavras. Se eu fosse a autora Ruth Rocha, eu escreveria essa história com muito mais personagens, colocaria mais coisas, e é isso. Se eu fosse o Marcelo, eu trocaria o nome das coisas, igual ele trocou, tipo cadeira, sentador, leite, suco de vaca e várias outras coisas que ele trocou o nome. E se eu fosse os pais do Marcelo, eu não entenderia nada o que ele estivesse falando, que ele troca tanto nome difícil que eu não ia saber.
Então, se eu fosse a autora Ruth Rocha, eu escreveria o mesmo texto que ela escreveu e faz muito sentido. Se eu fosse Marcelo, eu seria normal e não ia falar palavra estranha. Se eu fosse os pais de Marcelo, no começo eu não ia entender, mas depois eu ia começar a entender. Se eu fosse a autora Ruth Rocha, eu tinha escrevido a história assim. Você que traz essas histórias todas para mim e que ensina a descobrir que o mundo é lindo assim. Dentro de cada olhar eu sei vou encontrar 1.000.000 de maneiras de sonhar. É só acreditar. Você que me ensina tudo que eu quero aprender e que me leva a viajar por onde eu nunca andei, por reinos encantados, lugares que são mágicos e todos eles vão me convencer. Pelo pensamento, pelos sentimentos, você vai onde quer. Com toque de imaginação, fatos reais ou criados, nas páginas de um livro é possível viver futuro, presente e passado. Vem voar nas asas da imaginação.